Se você é um rodador de campanha, se você está aí atrás do gerenciador, você tem um infoproduto, independente da forma que você vende hoje, ou você tem um e-commerce, eu tenho uma grande oportunidade para você aqui, que é a Push and Pay. É um gateway de pagamento onde você consegue fazer muitas transações ali sem pagar porcentagem de taxa. Isso é absurdo, é uma novidade aí no mercado. Então, se você vende principalmente pelo Pix e você precisa de uma taxa muito mais baixa, cara, conhece a Push and Pay, é a nova parceira aqui do canal. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa plataforma. A plataforma que está revolucionando aí a forma como as pessoas vendem low ticket. E se você tiver interesse, quiser saber mais como é que funciona, a gente vai deixar aqui um link na descrição para você acessar. O QR Code também está na tela. E é isso aí. Bora pro episódio. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse episódio aqui muito diferente dos episódios que a gente tem feito. Esse episódio aqui basicamente é uma comemoração dos 50 episódios que a gente já fez aqui, né, em parceria aqui com a Blue, em parceria com todas as pessoas que já vieram aqui. A gente está muito feliz, muito empolgado. Eu trouxe aqui o Vinícius, que é a pessoa que está junto comigo aqui, publicando continuamente todos esses conteúdos. Bastidores. Cara, fala rapidinho aí só um pouquinho da tua história para as pessoas só entenderem quem é você e um pouquinho do que você tá fazendo hoje. Aproximando do microfone aí que... aqui agora eu não tô muito acostumado com essa parte, né, de aparecer, fico muito mais ali por trás, né, dos bastidores. Mas basicamente, meu nome é Vinícius, eu sou editor aqui da PMax. E a gente já tá nesse plano aqui, eu como edição há mais de um ano, vai completar um ano, Vai completar um ano da PMax. Vai completar em um ano. Você entrou, não sei exatamente quando, mas... O mês específico, né? Um mês específico, mas, cara... É que a gente brinca, né, que no marketing digital tudo é muito rápido, então... Cara, eu tava pensando aqui outro dia, fazendo umas contas assim, de quanto que eu já gastei, cara, com estúdio, com transporte, com jantar, com um monte de coisa assim que é o tem convidado que é caro, né? Ali do podcast. Cara, tem convidado que é muito caro. Tem convidado que é caro. E tipo... Cara, eu comecei a fazer as contas e chegou nos valores que eu falei, caramba, velho, esses valores aqui estão muito altos, mas faz parte, né, faz parte do game e a gente espera que esse valor triplique, né, o nosso investimento aí rapidamente, então a gente está trabalhando para isso. A gente vai falar sobre algumas coisas aqui bem importantes nesse episódio aqui. Eu tirei esse episódio aqui basicamente para a gente falar sobre alguns pontos ali bem sensíveis daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente pretende fazer do futuro e também passar ali por aquilo que já aconteceu, né, nesses últimos episódios. E também, basicamente, eu queria que tu ficasse nesse episódio aqui, por quê? Para a gente ver juntos um pouquinho das coisas que aconteceram, né? Então, eu vou reagir aqui aos cortes que mais tiveram alcance, né, os cortes que mais geraram aí movimento. A gente já soltou alguns conteúdos ali que influenciou muitas comunidades ali do digital. Então, muita gente olhou um conteúdo, começou a olhar outro, e aí gerou uma certa polêmica, algumas coisas. Então, a gente queria fazer esse episódio aqui para eu dar minha opinião sobre algumas coisas, me posicionar aqui de maneira firme e também produzir um conteúdo aí um pouquinho diferenciado para vocês, né? Mas, Vini, tu começou aqui, qual foi o primeiro episódio que tu gravou? Tu participou aqui, basicamente? Cara, um dos primeiros que eu participei, por incrível que pareça, é um dos episódios que foi muito polêmico, né? Que foi o do Dallas. Não tem como falar da PMax sem citar o Dallas aqui, porque o Dallas, até muitas pessoas me perguntam, né? Pô, o que você acha do Dallas, né? O que você realmente acha dele ali e tal, uma vez que ele bate muitas pessoas, ele fala muito das pessoas. Como que ele é fora das câmeras, né? Pô, cara, a minha visão é que o Dallas é um cara extremamente estratégico, um cara muito inteligente e um cara que tem muitos fundamentos sobre a forma como as pessoas devem construir uma empresa. Então, não só na parte comercial, não só na parte de gestão, na operação em si, mas o cara ele tem um conhecimento em todas as áreas. E, pra ser sincero, assim, veio poucas pessoas no podcast que eu considero tão experientes no quesito empresarial quanto ele. Então, uma pessoa que eu tenho muita consideração, inclusive, por ter vindo aí, ter dado um pouquinho da palhinha que ele deu sobre alguns assuntos, mas, de certa forma, ele também tem um posicionamento que ataca muitas pessoas. Na minha visão, isso é ruim.
Na minha visão, eu já falei isso pra ele, inclusive, que eu acho que é ruim porque você fecha muitas portas e você também acaba gerando ali desavenças e perigos que você não sabe o que pode acontecer com você. Então, você tem aquela coisa, né? Você tem que começar a andar de carro blindado, e daí depois você tem que começar a andar de segurança, né? Às vezes você nunca sabe se você vai conseguir, se você vai encontrar um fã alucinado de uma outra pessoa que você bateu, e aí fica naquela discussão. Então, pra mim, pra minha vida, acho que não faz sentido, mas respeito, entendo a estratégia e é errado aquela pessoa que diz que não funciona, né? Esse que é o principal ponto. O cara tá fazendo, ele fala, isso que é muito louco no digital. Você tem que, acho que olhar aquelas pessoas que falam uma coisa e logo depois que elas falam, aquilo acontece de fato. Então, quando a gente veio aqui no podcast, isso foi muito louco do Dallas, que ele chegou e falou assim, cara, eu vou gravar, o meu podcast vai ter view pra caramba, os meus cortes vão ter view pra caramba. Isso muito antes de ter acontecido. E a gente veio, gravou, pum, aconteceu. Isso pra mim é uma atitude de muito respeito, porque o cara, ele tá, claramente uma visão estratégica do negócio. E mostra de fato que o cara tem solidez ali naquilo que ele fala. Outra coisa que prova isso também é referente aos seguidores deles. Você vê que quando ele veio a primeira vez aqui, gravou o primeiro episódio com a gente, ele tinha cerca de 20, 30 mil seguidores? Cara, tinha mais ou menos isso. Acho que eram uns 30 mil seguidores. E aí, responde pra mim. Acho na que segunda vez. 3 meses depois eu tinha mais de 90 mil, acho, um negócio assim. O tal do funil de crença, né, que ele fala tanto. Funil de crença. Não tô querendo fazer muita propaganda aqui do Dallas, a ideia não é essa. Mas uma coisa que aconteceu bastante com a gente. Mas o Dallas veio... ele veio depois de muita coisa que aconteceu na PMax. A gente hoje já fez aí mais de 50 episódios, então, cara, veio quantas pessoas aí? Mais de 50 não, 50 agora. Pô. Não, esse aqui é o 50, mas eu digo, tipo, veio quantas pessoas assim, tipo, de longe, cara? Veio muita gente do sul, veio muita gente de longe pra muita caramba. gente que a primeira parada foi o aeroporto, depois a PMax, né? Exatamente, cara. Teve tô puxando aqui a playlist até pra gente ver todo mundo que veio, porque antes eu tinha esse problema. Eu achava que, pelo menos quando eu tava no começo, eu ia lembrar de todas as pessoas que vieram aqui. E de fato eu lembro de todas elas quando a gente cita o nome ou quando a pessoa fala alguma coisa. Mas eu não... Hoje de cabeça eu não consigo nem lembrar de todo mundo, especialmente todo mundo que veio, cara. Isso é muito doido. Eu achei que isso não ia acontecer, mas você vê o projeto tomando forma. Então a gente tem aí basicamente, ó... Lá no começo, cara, a gente começou falando sobre como produzir conteúdo junto com o Matheus Vitório. Também veio o Davi Ferreira, Sidney Santos. Caramba, olha bastante gente, nem lembrava. Denis Costa, Lando Sorage, que hoje, inclusive, o Lando Sorage é um dos sócios aqui da PMax. Também aqui o Anderson Oliveira, Leonardo Lopes, né? Pô, veio gente pra caramba, cara. Marcos Bulhões, Rafael Albano, Heitor de Freitas. O Calduro. Veio o Wilgner Silva. O Wilgner Silva, cara, eu gosto muito desse cara, de verdade. Muito, muito top. Eduardo Calduro. Também veio o pessoal lá do Enerd, né? Que é o Kemuel. Cara, veio uma galera falando sobre oratório, né? Isabela Mori. Também um cara que eu gostei muito da estratégia dele, que é o Matheus Menezes. Cara, entende muito ali de mentoria, entende muito de captação de clientes para eventos. Achei do caralho essa estratégia. Outro dia eu fiquei preso no stories dele, você acredita? Do Matheus Menezes? Ele tava fazendo uma simulação básica ali de leads para evento. Eu fiquei meio vidrado naquilo. Muito interessante cara, mesmo. Cara, muito, muito massa, cara. Ele é muito massa mesmo. Eu gostei muito do episódio do Eduardo Calduro. Foi um episódio que foi muito bem construído, assim, porque a gente bateu em vários pontos ali muito cirúrgicos. Eu achei que foi um episódio que, se você pegar hoje pra assistir, é um episódio que é muito completo. A gente fala de um pouco de tudo e com profundidade dentro de tudo, tipo do caramba. Também gostei muito do episódio do Heitor de Freitas. Gostei pra caramba do episódio do Wilgner também. Cara, gostei. Qual que é a maior lição que você tira, Will, do episódio do Eduardo Calduro? Cara, é muito específico, assim, eu não me lembro, mas eu lembro que quando ele chegou aqui, eu até tava gravando o episódio antes, aí ele tava na sala de espera, e aí ele veio e tal, a gente começou a gravação, na época ainda o Kyler tava aqui, né, bom ressaltar que a pessoa que começou junto aqui desse projeto foi o Gabriel, inclusive deixo aqui um pouquinho da minha honra, porque é um cara que fez parte, ele no começo gravou muitos episódios, ajudou pra caramba, a logo que você vê hoje, a identidade visual que você vê hoje, também tem parte dele e da Giovanna, então reconheço muito isso. E o que acontece? Do Calduro especificamente, cara, eu acho que... Eu lembro que
eu não tinha uma visão tão profunda assim do comercial de fato quando ele veio aqui, né? Acho que não tinha vindo ninguém especificamente para falar de comercial, assim. E depois que ele veio, aí também veio o Leandro Fonseca, né? Aí também veio uma outra galera, começou a vir, veio o Gabriel Brown também, aí depois já veio o Felipe Tomé, também veio o João Araújo, aí depois veio o Matuta. O Matuta é um dos caras que eu mais gostei de gravar o podcast. Foi legal. Então foi pra caramba, foi muito engraçado ali o podcast dele. Consegui abrir até um pouquinho mais sobre esse negócio de constelação, esse negócio assim dessa visão sistêmica que poucas pessoas aí falam no mercado e que pra mim tem muitos fundamentos. Então gostei pra caramba nisso. O Matuta foi muito interessante que o assunto ficou tão pesado que caiu energia aqui no bairro, viu? Pô, pode crer, se você for lá agora no episódio do Matuta, no meio do programa, cara, cai energia e a gente fica assim, mas foi um dos melhores episódios, eu tenho certeza, cara. A gente gravou com muita gente, né? Galera que tá rodando lá na gringa, a galera que tá rodando aqui no Brasil, gestor de tráfego, né? A gente trouxe aí também o Cleitinho. Cara, gestor de tráfego, copywriter, lançador, cara que faz perpétuo, low ticket, high ticket. A gente gravou com muita gente e... Cara, no mercado de lançamentos eu acho que a gente gravou com os maiores do mercado inteiro, cara. Não tem como falar que é os maiores, que hoje quem é o maior. Que tem muita assim, gente, né, também. Não, quem é o maior mesmo, né? O maior, acho que pela história mesmo assim, sei lá, acho que é o Érico Rocha, né? Com claro, certeza. Não, o pai de todos, né? O pai de todos, cara. Mas assim, de estratégias alternativas que eu vejo, acho que a gente gravou com muita gente. Tipo, galera dos mini eventos, agora o Gabriel Lima, que veio pela segunda vez, inclusive, a gente gravou com ele sobre essa forma de vender low ticket no Google. Isso do caralho, mano. Tem muita estratégia. Você acha que falta massa. algum nicho que a gente ainda não gravou referente aos convidados da PMAX? Acho que falta, mas ainda não tenho ciência de qual, na verdade. Mas falta sim, com certeza. Tipo, é muito difícil também a gente simplificar o marketing digital em, tipo, tráfego, copy, lançamento, perpétuo. Produtor de conteúdo. Mas tem muitas ferramentas, tem muito SaaS ali, tem muita coisa que tá acontecendo aí no mercado também que a gente nem faz ideia, então tenho certeza que em algum momento a PMAX vai ser uma bancada para essa galera também falar um pouquinho do que pensa, né? Lembrando que o nosso maior objetivo aqui, é bom que isso fique muito claro, tá? Nosso maior objetivo aqui é compartilhar conteúdo que realmente gera valor, né? Tem muita gente hoje, isso eu não queria nem tocar muito nesse assunto, mas tem muita gente hoje que produz um conteúdo que é só, não vou falar merda ou uma coisa ruim assim pra não ficar falando besteira, mas eu não gosto de muito conteúdo que as pessoas estão publicando hoje, né? Principalmente agora com o IA, que o negócio tá ficando louco. Mas tem muita gente ali produzindo conteúdo muito, muito superficial, muita besteira, muita coisa ruim. É muito normal que uma pessoa, por exemplo, que tá lá, você tá assistindo conteúdo nas redes sociais, tu fique lá preso 1 hora, 2 horas, vendo um espremedor de alho, assim, aleatório, ou vendo um cara, sei lá, passando uma VAP numa calçada, entendeu? Ou coisas tipo, sei lá, cortando grama. Né? Essas coisas assim satisfatórias. É muito bom de ver, é gostoso, assim, você derreter um pouquinho o seu cérebro ali, mas na prática mesmo não gera nenhum resultado, não ajuda em merda nenhuma, não ajuda as pessoas que estão assistindo em nada, basicamente, é só realmente rouba ali alguns segundinhos delas, e o nosso objetivo é criar um conteúdo que não faça isso, na verdade que previne, né? Você entra no negócio, grava, assiste um conteúdo que você sabe que vai gerar valor, e você... por si só ali para de assistir conteúdo. Esse é o nosso intuito, né? Diminuir, tirar esse ruído das coisas que estão acontecendo no mercado, para que você também não fique à mercê de um monte de gente aí produzindo conteúdo só para venda e aí ficar nessa situação, né? Porque se tem uma coisa que existe hoje é um monte de gente perdida que não sabe o que fazer, né? Eu talvez me considerava um pouquinho nessa situação um tempo atrás, não tinha clareza. Muito do podcast da PMAX, ele começou com esse foco, né? Com esse objetivo. Primeiro que a minha história, né? Como copywriter, como cara que estava ali tocando campanhas, tocando negócios e tudo mais, foi construída de um certo tempo, e um grande erro que eu percebi, assim, que a maioria das pessoas comete é justamente ter essa questão de tipo, vou investir tempo nisso para dar resultado agora. Então vou produzir um produto, vou produzir aqui uma VSL, vou produzir alguma coisa para dar resultado agora. E isso impede que você acumule o esforço na prática, né, com o passar do tempo. Então eu vejo que eu participei de muitos projetos há alguns anos atrás e, cara, hoje não me surtiram nenhum tipo de efeito. Então, por mais que lá atrás eu tenha colocado dinheiro no bolso, né, cara, não me surtiu muito efeito, sabe? Então,
hoje aquele impacto, aquilo que foi realizado lá atrás não gerou não reverberou, né, digamos assim. E aqui na PMax é diferente, né? Aqui é completamente diferente. Eu, basicamente, consigo claramente aqui botar esforço de forma acumulativa. Então, hoje a PMax é o meu projeto principal, é o projeto aqui onde a gente vai... tem um único foco, né? Trazer a galera pra gente gravar mais, pra gente distribuir conteúdo de valor pro mercado, mas é aquela coisa, né? Não pra investigar o que as pessoas estão fazendo pra gente fazer igual, né? Muito pelo contrário. Eu parei de rodar minhas campanhas, parei de escrever copy, basicamente, parei de fazer muita coisa só pra eu focar no projeto da PMax. Isso foi muito bom isso foi bom pra minha receita, pro quanto o Wilgner ganha de dinheiro? Não foi, na verdade... Posso dizer que a gente tira muito dinheiro do bolso ainda. Mas na prática é uma coisa que traz muita segurança para o convidado vir aqui falar aquilo que ele pensa, né? Falar comigo não só aqui na frente da câmera, mas nos bastidores, porque eu realmente estou interessado só em pegar essas informações e jogar para a galera, entendeu? Para que as outras pessoas consigam ter insights ali para os negócios delas e assim por diante. Foi muito legal que algumas pessoas simpatizaram muito com esse conteúdo, com essa ideia da gente tentar ser mais profundo no digital e, de certa forma, não polêmico, mas tentar trazer essa sensação de, tipo, como é que eu posso dizer assim? Tem muitos conteúdos e informações que não são especificamente do marketing digital, que quando elas se conectam fica muito legal. Então, tipo, coisas que aconteceram foi muito legal, eu sempre cito isso, que uma vez a gente foi gravar um episódio sobre lançamentos, né, com o Arnold e o Carlos, né, que são dois caras aí, um grande abraço pra vocês, inclusive. E a gente gravando o conteúdo com eles, ficou muito massa. E aí, no meio do conteúdo, a gente tava falando sobre lançamento, e a WePink, né, da Virgínia, era uma empresa na prática, uma empresa de lançamentos, né, de produtos físicos. A gente conversando sobre isso, aí, o impacto da CPI das bets, por exemplo, na empresa dela, eu citou uma coisa dela, e ficou aquela situação. E, esse tipo de conteúdo pra gente é um conteúdo muito massa de produzir, porque assim a gente consegue trazer a galera do digital pra falar coisas que não necessariamente estão nesse cerco, né? Que não necessariamente estão ali fechadinhas nessa gaiola ali do digital que muitas vezes pensa, né? Esse que é o nosso grande objetivo. Então, trazer não só conteúdos ali do digital, mas também trazer outras informações que estão acontecendo aí em time real no mercado. Então, esse que é a grande virada de chave, assim, na minha visão. Uma coisa também que vale considerar pra caramba é que, como eu tava dizendo, muitas pessoas simpatizaram com isso, cara. E uma coisa que precisa ficar muito clara aqui, não posso deixar de citar, que é a presença do pessoal da Push and Pay aqui no projeto da PMax. O Guerreiro, né? Guerreiro é fera, né, cara? Pô, a gente conversou bastante até e, cara, dá pra ver que ele é o que ele fala de verdade. Tanto nas câmeras quanto também por trás das câmeras ali, né? A gente já, recentemente foi pra eventos ali que ele tava junto, né? Ele gravou aqui 2 vezes já, então, a gente teve muita conversa de bastidor com ele. E é muito importante isso, né? O Guerreiro... A gente começou a conversar com o Guerreiro e uma coisa é clara, né? Muita gente hoje tá começando no mercado, o cara já tem um faturamento aí. Começando não, a galera que tá com um faturamento ok, muitas vezes eles olham como uma possibilidade de alavancar um pouquinho mais, né? Ter um pouquinho mais de caixa. É você criar um gateway próprio. Então hoje tem muitas white labels aí de como você criar um gateway, né, para você conseguir ter o seu próprio gateway e rodar a tua própria operação. Show de bola, maravilha. O spread de porcentagem que as pessoas normalmente têm nesse tipo de operação é alto, ok. Então se a gente tá falando ali de 10%, às vezes um pouquinho mais, dependendo da tua operação. Mas, cara, o que aconteceu por conta disso? Então, muita gente que estava rodando pesado tráfego começou a criar seus próprios white labels. Então, uma onda agora de criação de white label aconteceu. E por conta de você já ter white label, já ter uma plataforma rodando, você chama os seus amigos para rodar junto. Então, aconteceu que tem muita plataforma agora, entrando no mercado, cada vez... que nem a gente foi no Afiliados Brasil, cara, tinha umas 2, eu fui abordado umas 4 vezes. Não era nem distante, era realmente pessoas me perguntando se eu queria comprar uma white label, cara.
4 vezes. 4 vezes. Cara, dá uma explicada pro pessoal que ainda não sabe o que é o white label. Acho que White tem label- certas pessoas que ainda não têm esse nível de consciência. Basicamente, o que acontece, cara? O White Label é uma... Você tem hoje, né? Que nem a gente tem o nosso patrocinador aqui, que é a Push Pay do Guerreiro. É uma plataforma de pagamentos onde você processa o pagamento da pessoa. Então, você chega lá, você vai lá, coloca o seu infoproduto e vende por lá. Assim, tem o checkout bonitinho, toda aquela coisa. Agora, o que acontece? Você pode utilizar uma plataforma de alguém ou você pode criar uma própria plataforma. Só que ao invés de você criar uma própria plataforma, né, e tendo ali um custo do caramba de programação para você conseguir levantar essa plataforma do zero, você compra uma já pronta e muda a sua imagem. Então muda o layout dela, muda a cor, muda o design dela ali e tá tudo certo. Então isso basicamente é um white label. Você pega uma plataforma que já tá pronta e coloca ali para funcionar. Só que quando você faz isso, né, tem muitas coisas, muitas plataformas que já tem umas coisas meio maliciosas ali, né? Eu não vou ficar apontando aqui nem nada do tipo, mas fato é que hoje no mercado de gateways tem muita coisa errada acontecendo. Tem muita gente vendendo produtos muito ruins. Vale considerar também uma coisa que, para mim, é uma luta absurda que a gente está tendo, é que o próprio Guerreiro falou no podcast que a gente fez da Push Pay, muita gente utilizando gateways para rodar produtos relacionados, primeiro, né, pedofilia e também, não sei se era zoofilia ou se era algum outro negócio. Era coisa assim, errada. Era coisa errada. Você fala, cara, não é possível. Doação não falsa. É possível, não, primeira coisa, não é possível que tenha alguém vendendo isso. É a primeira coisa, né? E segundo, não é possível que tenha alguém comprando essa porra. E terceiro, não é possível que uma operação dessa tenha tanta escala. Porque números que o próprio Guerreiro falou pra gente no podcast foram pessoas ali que estão... Tem pessoas que estão vendendo mais de 500 vendas por dia de conteúdos sobre pedofilia, cara. Tu já parou pra raciocinar, assim, que não é uma pessoa ou outra que vende isso, ou que compra? Existe um mercado mas disso. É um mercado muito grande, cara, que tá acontecendo ali, debaixo da mesa, literalmente, entendeu? E uma parte do nosso posicionamento aqui é pra acabar com essa merda. Então, eu já repeti isso num episódio, falei no Guerreiro, porque pra mim essa é a guerra verdade contra as pessoas que estão fazendo coisa errada no digital. Isso que é inadmissível. Então, voltando só lá na questão do Gateway, né? Quando a gente tava no Afiliados Brasil, nesse evento, muitas pessoas chegaram até nós tentando oferecer Gateway. Então, white label de Gateway. E nesse mercado aí, tá acontecendo muitas dessas coisas. Tem muitos Gateways ali muito maliciosos, que estão operando ali produtos que a gente não sabe o que tá acontecendo de fato, não são às vezes produtos bons, às vezes são cenários como esse. Então, tipo, a gente precisava muito identificar quem fosse um parceiro certo pra gente aqui na PMax. E foi muito difícil, tá? Foi muito difícil. A gente chamou algumas pessoas, conversou com algumas pessoas, mas tivemos ali o contato do Guerreiro, fizemos uma reunião para entender qual que é o negócio, fizemos uma outra reunião, fizemos no total acho que 3 reuniões. Qual foi a primeira impressão que você teve do Guerreiro, cara? Foi uma coisa que já bateu ali de primeira ou você teve que realmente dar uma analisada no... A primeira coisa que eu pensei quando eu conversei com o Guerreiro foi o seguinte, cara, esse cara aqui deve tá rodando algum golpe na plataforma dele, alguma coisa assim. E nada, não tô falando nem da pessoa não, tá? Mas a primeira impressão, tipo, não, tem um get, assim, acessar, tal, preciso queria divulgar, não sei o que lá. Eu falei, não, beleza, ok. Mas assim, tipo, a gente ainda não era grande, né? A gente não tinha a volume de autoridade, então eu falei, cara, de repente esse cara tá querendo fazer alguma coisa, não sei, né? Querendo buscar autoridade ali a preço de nada, né? Sei lá. E aí, tipo, a gente sentou pra reunião, aí foi onde ele falou, contou um pouquinho da história dele, contou um pouco ali daquilo que o motivou, né, pra criar a plataforma, então, o esforço que eles dedicaram, porque não é uma plataforma white label, é uma plataforma que foi desenvolvida ali no código, ele e o sócio dele, né, os dois são programadores, então dedicaram muito tempo até a criação de fato da plataforma, até ela ir para o mercado, e foi um trabalho muito, 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 muito cansativo. Então a gente pôde ver um pouquinho dessa estrutura, e o legal foi que a gente conseguiu uma certa liberdade, assim, de poder chegar ao Guerreiro. Acho que o mercado precisa disso, o mercado precisa daquilo. Então vários ajustezinhos, assim, ideias ali, a gente acabou dando também para melhorar aí a ferramenta. Então isso basicamente é o que eu mais prezo, assim, por essa relação de confiança.
E teve algumas pessoas, bom ressaltar isso aqui, né? Tiveram algumas pessoas que chegaram até os nossos cortes ali, falando que de repente, travou o saque, ou então, sei lá, tive algum problema ali e tal. A gente olhou todas as situações, individualmente, conversamos com o Guerreiro sobre essas situações, e a visão que eu tenho, assim, sobre o negócio, é que ninguém hoje, acho que ninguém é tão, digamos assim, correto quanto o pessoal da Push and Pay, a ponto dos caras bloquearem algumas situações que são muito complicadas, né? Coisas que outras plataformas não estão nem aí, sabe? Por exemplo, se você vai hoje na Push and Pay, você vai sacar pro seu Pix, né? O Pix que eles vão fazer, ele tem que ser igualzinho o Pix do cadastro da pessoa. Então, por exemplo, no CPF da pessoa, no CNPJ da pessoa. Então, a conta está no CNPJ tal, então ela vai fazer se o Pix for realizado no CNPJ tal. A prova de laranjas, né? Você não vai conseguir sacar da plataforma por um Pix de terceiro. Então isso acaba gerando uma questão aí no mercado que tipo, não, travou meu saque, não quero sacar, não consigo sacar. Não, cara. Isso é só uma das coisas, claro. Mas mostra que, tipo, por exemplo, a Push and Pay tá sempre sendo preocupada com não ser uma plataforma de lavagem de dinheiro. Cara, uma coisa muito interessante que eu vi da Push and Pay também, que o Lorival falou nos últimos cortes, inclusive, é o direito de defesa do infoprodutor, por exemplo. É uma coisa que muitas plataformas, principalmente as grandes, têm essa questão de ter 2 MEDs ali, o reembolso, né? E acabar já bloqueando a conta da pessoa, simplesmente ela não pode mais rodar ali na plataforma e é isso, não teve direito de defesa nenhum. Já ali na Push and Pay rola esse diálogo, né, que a gente preza tanto, que realmente, pô, se você não saber o que tá acontecendo, você não pode tomar partido. E é isso que eles desenrolam muito bem lá. Eles são a pessoa, o Get hoje mais seguro, assim, que eu já vi, tá, particularmente a operação deles, então... Não é à toa que a gente aceitou, né, ser parceiro deles aqui no podcast. Tenho muita consideração. Guerreiro, um abraço. Eu tô vendo teu negócio, tô vendo o crescimento disso. E esse negócio vai ser absurdo, tá? Pelas questões que eu vejo você tomando ali, o teu posicionamento em algumas ações, cara, pra mim é sem igual. Então considero vocês pra caramba, sucesso pra caramba ali na Push and Pay. E confio muito em vocês, cara. É isso aí. Inclusive, se quiser abrir uma conta na Push and Pay, tem um QR Code aqui em algum lado. Verdade, ó. Tem um QR Code aqui. O editor, né? Tem um QR Code aqui, desse lado aqui, ó. Da Push and Pay, que o maravilhosíssimo Vinícius. Nossa, que elogio, cara. Obrigado. Maravilhosíssimo. Cara, basicamente, eu queria fazer o seguinte, ó. Eu queria agora reagir a alguns cortes que aconteceram. Alguns cortes ali que aconteceram. Na PMax aqui tiveram bastante resultado. Quero então, só polêmico, hein? Polêmico eu não sei, cara, mas eu vou trazer alguns pontos aqui que foram bons aprendizados, tá? O primeiro corte aqui que eu vou colocar, vai aparecer aqui pra você na tela, tá, o corte. Eu vou colocar um corte aqui do Dallas, cara. Foi um corte que eu gostei pra caramba. Deixa eu ver qual que é pra pôr depois, né? Vou até eu colocar aqui, ó. Eu tinha uma proposta na mesa para poder montar um negócio com o Finch. E era um projeto que tava na mesa. Só que eu acredito que com as minhas opiniões fortes, esse projeto não tá mais na mesa. Mas eu também não tô nem aí. Então, tipo assim, era uma proposta para ele poder fazer muito dinheiro, bilhões, um negócio sólido, mas ia ter que colocar energia, onde a gente ia cuidar de toda a infraestrutura. Eu desenvolvi um funil absurdo envolvendo e-commerce mais infoproduto, que até hoje no mercado não tem tão forte, tão agressivo, como eu gostaria de fazer com a audiência que ele tinha. Porra, Dallas, você fica falando mal do Guru, mas você queria montar um negócio com ele. Meu propósito é, cara, eu quero montar um negócio com todo mundo, desde que seja honesto e sólido e que eu tire esse cara do Black e traga pro White. Top, cara. Esse corte aqui do Dallas, o Dallas ele trouxe muito essa visão, né? De tipo, cara, não quero trazer, não importa com quem eu faço negócio, não contanto que eu faço negócio sólido. Eu acho isso ok, do caramba. Especificamente aí no caso do Finch, foi um exemplo que eu falei pra vocês agora, anteriormente. Tipo, você fecha muitas portas. E quando ele falou isso aqui, cara, eu vi nos olhos dele ali, sim, o compromisso que ele tinha com a audiência dele, né? Tanto que ele até falou que tinha muita gente que, cara, já tinha passado por muitas situações, até gente presa, inclusive, da cadeia, que tinha, cara, tava vendo os vídeos dele, comentando e falando, cara, eu gosto muito dos seus conteúdos, fiz coisa errada e tal. Isso foi do caralho.
E foi um momento aqui que eu vi, cara, pô, se o cara tem essa posicionamento de largar um projeto desse tamanho aqui, por exemplo, né, pra focar no teu posicionamento, é forte pra caramba. Então acho que foi um conteúdo do caralho. Tem uma coisa a comentar sobre isso? Cara, é muito louco essa visão, realmente, de tentar trazer as pessoas do Black, né? Que as pessoas hoje rotularam quase tudo assim, mas antigamente como que era o Black, né? Antigamente, na minha visão, não tô defendendo a galera do Black, tá? E tem muita gente que faz VSL ali horrível, vendendo muita coisa. Produtos não muito legais, produtos, né? que não vão ter resultado, isso é um fato. Mas uma coisa que vale considerar é que também, só a critério de identificação mesmo, assim. Pelo menos quando eu comecei, Black a gente usava não se referindo a ofertas milagrosas, a ofertas ali que são mentira, digamos assim, mas sim a ofertas que simplesmente eram bloqueadas no Facebook, seja por qualquer motivo. Então, às vezes, por exemplo, você tinha um produto de emagrecimento que você não fazia uma promessa super milagrosa, por exemplo. Você não vem fazer uma promessa, pô, emagreça 50 quilos em 30 dias, sei lá. Sabe, você não tinha promessa assim, mas se você colocasse ali, por exemplo, um anúncio mostrando uma pessoa de biquíni ou alguma coisa assim, e tipo, sei lá, mostrando pele demais, o anúncio era rejeitado. Simplesmente isso. Ou então você mostrasse um produto e fizesse tipo, aquele blurzinho, sabe? Aquele... Pra você não mostrar o que é, na verdade. Exatamente, tipo aquele blurzinho assim, o Facebook também não deixa acontecer. Uma coisa que já bloqueava aconteceu. o criativo. Ou então, tipo, uma outra coisa. Bebida. Você colocar seta. Seta não, que eu nunca anunciei nada de bebida. Bebida não, que eu nunca anunciei nada de bebida. Não, mas eu tô falando até negócios locais, por exemplo. Às vezes anunciava alguma coisa e por era exemplo, restringido por causa de tem uma que adega, falava. É o mercado black, entendeu? De certa forma, na minha visão, nesse posicionamento. Era só por causa das políticas do Facebook. O black, na minha visão, ele só vinha por conta disso. Especificamente disso, né? Não necessariamente era golpe, porque tinha muita gente ali que, por exemplo, tinha uma oferta relativamente... Tinham criativos ali white, digamos assim, mas no fundo a página era black, sabe? Então, mas no Facebook, os criativos eles eram tranquilos, aprovável e beleza. Agora, antigamente, essa questão dos criativos era o cerne, só que isso acabou mudando. Muita gente aí começou a olhar o mercado como dinheiro a qualquer custo, então mais produtos meia boca aí, e vendendo pra caramba, e foda-se o cliente, foda-se o que entrega acontece, nada, muitas quebrando vezes. Confiança pra caralho, e é isso. Então, só se importando com a primeira venda, né? Não tem aquela questão do LTV. Não, foda-se as outras vendas, entendeu? Essa é a visão da galera. Isso é um modelo de negócio não sustentável. Primeiro porque não é legal você fuder a pessoa vendendo uma coisa que ela não vai ter porra nenhuma de transformação. Benefício nenhum. Segundo, que você não consegue aproveitar essa pessoa posteriormente, né? E terceiro, que aquele dinheiro que você ganha dessa operação, na minha visão, ele vem com um peso do caralho, assim. Um peso, tipo, é um dinheiro que ele tá correndo, ele tá doido pra sair da sua mão, sabe? Não é à toa que muita gente ganha muito dinheiro vendendo essas coisas e, pô, daqui 6 meses, por exemplo, para de vender, ou entre umas dívidas, ou de repente... sei lá, compra um carro, rouba um carro, vão lá, compra um apartamento, toma um puta golpe. É uma energia ruim que fica naquele dinheiro. Que tem uma energia ruim, cara, que de certa forma, esse dinheiro ele vai embora da conta da pessoa. De alguma forma, ele vai embora, sabe? Tipo, por exemplo, tu começou a ganhar 30 mil reais, só que do nada tua receita teu gasto mensal foi pra 30 mil também. Aí você fala, não, é porque eu não soube ter uma visão financeira. Não, velho, é o dinheiro aquele dinheiro que quer ir embora mesmo. Entendeu? Por você ter feito uma coisa ruim. Eu acredito nisso pra caralho. Então, não é dinheiro a qualquer custo, né? Tem uma frase do Lucas até, do Lucas Siqueira, que é inclusive amigo do Dallas, que veio aqui, porque, tipo, pô, nem todo o dinheiro do mundo é meu, né? Alguma parada assim. Alguma coisa assim, alguma coisa assim, do caralho isso. Mas vamos pro próximo corte aqui. Vamos lá, Vinícius, bota na tela aí pra galera ver primeiro, segundo e vamos lá. Deixa eu ver, vou colocar aqui de novo. Problema de ter que travar o saque de alguém, por exemplo? Já precisamos, em alguns casos, ter que travar. Foram raros os casos, mas porque realmente foi identificado problemas sérios. A pessoa abriu um site de doação, só que realmente não era uma doação real. Era uma doação fake. Era um golpe, então. Era um golpe escancarado. Abriu um site falsificando o Correios, por exemplo. Então, quando é assim,
o que acontece? Existe toda uma averiguação jurídica. Então a gente tem um departamento que vai lá averiguar, entra no site, verifica o que realmente está acontecendo, gera-se o Pix, identifica realmente que aquele Pix é nosso, daquele Pix identifica quem é o seller e bloqueia a conta de fazer o saque e pede explicações, né? Sempre dando o direito da defesa para a pessoa. Mas em alguns casos não tem muito o que defender, né? Se realmente for um caso, não esses casos que são casos realmente muito claros, né? Que a pessoa pega, faça defesa, o saque é liberado normalmente. Se você roda golpe, meu parceiro, de alguma forma, seja doação, seja... Cara, seja lá o que for, entendeu? Você ficar longe dessa mesa aqui, tu vai pra outro canto, para a tua operação, isso vai dar merda em algum momento. Eu tô te avisando aqui como um colega, como um amigo. Dinheiro, cara, internet não é terra de ninguém. Internet é um bagulho sério. O dinheiro que você ganha com isso é um negócio sério. Se você tá fazendo isso, cara, para com essa merda pra ontem. Tá? Porque só de você já ter feito isso aí já vai estar registrado ali, né? Acho que quando as pessoas morrem, elas têm um livro de historinhas, assim, que é escrito quase que na pedra, entendeu? Então, cara, só de você já ter feito isso aí já vai se lascar muito. Então, cara, o mínimo que você pode fazer é você, cara, diminuir isso aí, parar com isso aí de vez e fazer alguma coisa boa. Não então, é benéfico pra ninguém, cara. Não é benéfico pra ninguém e só tá se fudendo, cara. Hoje já tiveram pessoas, não vou citar nomes, mas já tiveram pessoas que vieram aqui, a gente não conhecia direito especificamente quem eram as pessoas, e depois a gente foi descobrir coisas que as pessoas não eram, que a pessoa não era confiável, porque aconteceu uma coisa ou outra. Não vou ficar citando nomes, porque também a gente não tem muitas pessoas aqui no podcast. Mas, se der muita dica... Não, se eu ficar falando uma ou outra coisa, as pessoas já vão se tocar. Mas, isso é importantíssimo, tá? Não é toda pessoa que você tem que confiar. Inclusive, a gente já passou por isso, né? Se você, cara, tá fazendo merda, para com essa porra, senão você vai acabar se lascando e sem conversa, cara. Sem conversa. É inadmissível hoje em dia, em plano 2025, você não conseguir, né, ter uma estrutura que você, sei lá, tenha um mínimo de receita, né, legalmente, sem você fazer besteira, tá? Então, pelo amor de Deus, cara, muda sua cabeça aí que você é fraco, mano, se você faz isso. Não tá no caminho certo, né? Você é louco, cara, tá lascado na vida. Quanto Bora que a gente aqui pro separou outro. aí, cara? A gente separou alguns aqui, vamos vendo e vamos vendo aqui. Tem mais um aqui que eu achei pra caramba, esse corte aqui foi um dos cortes que... Esse aqui foi um dos cortes que mais viralizaram. É o Cláudio Santiago, cara. Inclusive, um abração aí, Cláudio Santiago. Cara muito fera, inteligentíssimo, manda muito bem ele nas automações, em IA, principalmente. E eu acredito aí que esse corte aqui foi um corte que deu muito bom, porque ele trouxe um ponto de vista um pouquinho polêmico sobre aquilo que os gestores fazem de tráfego, que não é muito legal, né? Ou melhor, né? Ele trouxe aquilo que as pessoas hoje deixam de fazer muito no ecossistema da Meta. Então vamos botar aqui para vocês terem uma ideia. Deixa eu voltar aqui do começo. Calma aí, deixa eu botar aqui. A Meta te dá CRM com Kanban e ninguém sabe. A Meta te dá um e-commerce de graça, ninguém sabe. Um absurdo foi tendo embate com outro cara de automação que não pode vender dentro do Direct. Não pode vender. Eu falei, pode, e já vendi, e vendo até hoje. Não, vai tomar bloco, porque você não sabe a porcaria da regra. A Meta não dá a loja do Instagram? Dá. Em vez de você colocar a porcaria do teu link de checkout, põe o link do produto da tua loja. Simples assim. Põe o link do teu catálogo. Vende dentro do Direct com o teu catálogo. É só usar as boas práticas. Os caras não lêem a documentação. Isso aqui é top pra caramba, velho. Basicamente, o que ele falou aqui é que a própria Meta já tem um ecossistema ali muito sólido que permite você fazer muitas coisas sem você tomar bloqueio, tanto no Instagram ou em qualquer tipo de conta aí da Meta. E sem tirar a pessoa ali de dentro do ecossistema deles, isso barateia muito. A galera do Direct Response, não pensa dessa forma. Eu acredito nisso. A galera do Direct Response não tá nem aí pro ecossistema, sabe? Tipo, pra empresa em si, você acha? Tipo, e eu também vejo que o Cláudio Santiago também fala muito disso aqui com o posicionamento de, tipo, rodando players, né? Rodando campanhas ali de players que estão, por exemplo, muito escalados, pessoas que têm muita audiência e tal.
e não necessariamente ali é uma copy fria, né, que vai converter de fato, entendeu? Então, tipo, é muito difícil tu colocar um produto no catálogo e vender ali pelo catálogo hoje na prática, né? É muito mais fácil você botar um... Hoje tem fazer uma um- certa criação de comunidade, né? Que a gente vê muito. Ah, não, é diferente, né? Quando você tá tocando uma campanha aí pra um player que tem milhões de seguidores, tipo um Pablo Marçal da vida, por exemplo, Que é o né? caso do Cláudio Santiago. que é o Cláudio, que é o caso dele, do que você tá rodando pra um produto específico, uma oferta muito específica. Então, não sei se encaixa realmente nisso. E também não sei até onde é vantagem quando você tem um e-commerce próprio, por exemplo, né? Você tem os seus produtos ali e você, cara, você tá vendendo seus produtos, você joga esse tráfego pro ecossistema da Meta, você joga para um outro tráfego, né? Já que, por exemplo, você tem um produto ali para ser vendido, você não vai estar jogando somente tráfego de um único canal, né? Como a Meta. Você vai estar jogando tráfego do Google, você vai estar jogando tráfego de um monte de canais ali pro seu ecossistema. Então tu paga mais caro, mas também tem esse benefício, né? De ter mais dados ali. Mas aqui, por exemplo, não sei se é o caso. Teve muita discussão sobre isso, né? Gente falando ali nos comentários que, por exemplo, o CRM ele é muito limitado, né? Que tipo, pô, não... Se realmente oferece. funcionava isso Teve tudo, muita né? discussão em cima disso, cara. Teve muita discussão, mas acho que foi um corte aí que valeu muito a pena. Se informa um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Vamos pro próximo aqui, Vini? Bora. Ah, isso aqui é Vender polêmico, hein, ticket cara. barato é muito mais difícil em escala do que vender ticket caro. E a margem de vender ticket caro é muito maior. Você perguntou aquela hora, é muito mais fácil começar com ticket alto ou ticket baixo? Mais fácil com ticket alto. Mais simples com ticket Mais alto. simples. Por quê? Porque você consegue ter uma margem muito maior, consegue validar muito melhor, consegue testar melhor teu produto e melhorar pra quando você for escalar, você conseguir cobrar barato pra algo que funciona. Entendeu? Cara, eu não sei não, hein? O que você acha Tipo, disso? uma visão que a gente sempre teve, assim, vamos dizer, a maior parte dos brasileiros, né? Quanto mais barato eu vender as coisas, mais eu vou vender, mais rápido eu vou conseguir escalar, pra aí então começar a cobrar tickets maiores, seja qualquer coisa que eu tô vendendo, né? Seja um treinamento, seja uma mentoria ou uma coisa do tipo. Mas a verdade é que é bem diferente, cara. Se você consegue hoje, né, começar cobrando um valor muito maior, você tem um spread ali, você tem uma margem que você permite você melhorar o produto de forma muito mais eficiente, né? Olhando muito mais a dor individual ali do cara que compra. Mais personalizado. Mais personalizado do que, de fato, você cobrar muito barato, né? Porque se você cobrar barato, você não vai conseguir entregar uma coisa boa, de fato. E você não vai ter nem aquele incentivo para você melhorar, de fato, o produto. Então, na minha visão, uma puta ideia, né? O Matuto, ele veio aqui e uma das coisas que ele falou foi que, tipo, uma única pessoa, sozinha, com um comercial, ela consegue sozinha fazer 100 mil reais por mês de caixa ali, somente vendendo por direct. Literalmente, escutando a dor da pessoa, entendendo a dor da pessoa e propondo uma solução, né, que ajude a pessoa com um valor alto. Então, é muito mais fácil fazer 100 mil reais assim do que fazer, sei lá, 1000 vendas ali de um produto baratinho para você chegar nessa... Imagina, você fazer 1000 vendas por mês, por exemplo, produto baratinho, você começa a ter gargalo de tráfego, gargalo de oferta, gargalo da copy, de fato. Então, tu tem que consertar muita maracutaia ali para você conseguir chegar nessa receita. Agora, você tem uma oferta simples, né, com um valor muito alto, cara, a gente tá falando de poucas vendas. Então fica muito mais fácil ali, você fazer um trabalho simples de social seller, você consegue ter um resultado do caralho. Então... É claro que você não pode entregar qualquer coisa também, né? Quem tá começando, às vezes, não tem um produto bem estruturado pra isso. Mas se você recebe 10, 20 mil reais numa oferta, tipo, não, vou receber 20 mil reais pra fazer isso aqui. Tu não vai fazer, cara? Vai. Vai fazer, tu vai dar teu melhor, entendeu? Não e tem outra, discussão, no próximo mês você já vai estar melhor com aquele... Você já vai estar realmente você entregando aquilo. Né? Você processualiza e daqui a pouco, né? Quando tá tudo pronto, exatamente isso que o Matuto disse, né? Daqui a pouco, quando tá tudo pronto, aí você só consegue já pegar esse processo e vender ele com um custo menor, só que muito mais eficiente. E aí, todo mundo acaba tendo resultado. Tanto a galera que pagou mais barato, quanto a galera que pagou mais caro. Na prática, o cara tá pagando mais caro por ele tá experimentando ali e tendo o teu acompanhamento mais individual, entendeu? Acho que é isso. Vamos pro próximo aqui, cara. Vamos pro próximo. Um suportezinho aí, ó. Esse aqui, ó.
Você acha que Ah, isso aqui é do infoproduto é uma caralho. coisa mais pessoal do que empresarial? Puta pra caralho, mano. Eu penso muito nisso, velho. Hoje eu acho que o infoproduto ele se tornou mais pessoal. Você compra da pessoa. Porque a maioria das pessoas nem assistem o curso. Então, tipo assim, eu acho que se tornou de fato algo pessoal e a pessoa compra porque é D. E aí, qual que é o problema? Se você for um mentiroso honesto, ninguém vai comprar D. Tem gente que, mano, fez, sei lá, 5 mil. Porra, eu sou especialista em dropshipping e compra minha mentoria de 15 mil. Velho, quando o dropshipping começou a morrer, mano, o que tinha de gente desesperada vendendo mentoria de 15 pau e 10 pau e vem cá e olha o meu modelo de negócio, aí mostrava lá, dashboard, porra, 1 milhão de faturamento. Aí, realidade, mano, lucro, zero. É foda. Mas eu acho muito que essa questão de infoproduto é muito pessoal. Agora, existe o mundo? Existe o mundo. Desde que você tenha um front muito bom. Por exemplo, a Hannah. Pô, a Hannah é uma pessoa que tá crescendo pra caralho com conteúdo diferenciado foda. Mano, dificilmente alguém vai conseguir copiar ela, velho. Então, tipo assim, ela vai crescer pra caralho e hoje eu acho que ela vai ser uma das maiores referências em relação ao criativo audiovisual. Pica. Ela é foda. Você acha que Top demais, cara. Isso aqui é uma visão, eu perguntei isso aí pro Dallas e realmente uma coisa que eu já tinha visto muito. Uma coisa já é fato, né? A maior parte das pessoas, se eu não me engano, 80% das pessoas que compram um infoproduto, elas não chegam nem à metade do treinamento. Eu falo isso com uma pessoa que já vendeu muito curso, né? Não meus, mas de experts. E também falo Já isso comprou. comprando curso pra cacete. Então, na prática mesmo, velho, as pessoas elas não terminam curso, elas não terminam treinamento, elas nem chegam na metade. Então, ainda mais agora que, você chega... Um monte de coisas que você compra hoje é tudo Gama App, né? Tudo inteligência artificial lá e que se lasque. Então, Tudo aquele PDF só, né? tudo PDF, enfim, um monte de coisa que você compra aí hoje é tudo tão simples. Então, isso piora ainda mais. Isso faz com que, se você tem uma instituição, né, uma empresa ali, de fato, vendendo infoproduto, né, ou você não tem uma pessoa por detrás, se torna ainda pior, na minha visão, você conseguir fazer com que a pessoa termine o seu produto. Lembrando, né? Tem dois tipos de pessoas hoje no mercado. Primeiro, as pessoas que elas lutam para a sua oferta não ter reembolso e para que a pessoa não assista, não consuma o seu conteúdo. E você tem outro público que, cara, esse conteúdo quer que você assista até o final e quer que você implemente até o final para que você depois compre outros produtos. Esses são dois públicos diferentes hoje que tem no digital, né? As pessoas que querem, estão pensando, elas só têm uma oferta, elas querem fazer virar aquela oferta e tem aquela oferta. E tem um público que tem uma oferta, mas ele quer vender outras coisas depois, que na minha visão é uma maneira mais certa de você fazer o negócio funcionar. Então, se você quer hoje ter um negócio diferente, você precisa hoje, além do mais, além de fazer a venda, você precisa fazer com que o seu cliente assista o seu conteúdo, depois tem que fazer com que ele implemente o conteúdo, depois você tem que fazer com que ele tenha resultado, para aí sim depois você começar a vender outra coisa para ele. Então, tipo, a jornada para quem faz o trabalho certo, ela é muito mais difícil. E para você fazer isso aqui tudo, é muito difícil se você só tem uma instituição, por exemplo, entendeu? É muito melhor que você tenha um produto pessoal, uma coisa mais individual. Um E rosto. eu acredito, um rosto. Então, infoproduto hoje, basicamente, é 100% personificado, digamos assim. Você não está comprando mais a transformação, o método. Boa parte da conversão de infoproduto hoje tem a ver com o nome da pessoa, com a história da pessoa. Se você não tem uma história legal no teu infoproduto, cara, olha aí a tua história, revê um pouquinho e conta ela de uma forma mais legal para que realmente faça sentido. Mas se você, por exemplo, né, teve um cara aqui que eu considero pra caramba, que é o Igor Silva, ele veio aqui. A gente até começou ali um projeto para falar sobre como crescer seguidores e tudo mais. E, cara, um cara que tava basicamente um campeão brasileiro de wrestling. O cara entende, mano, Muito louco isso. um nível de consciência altíssimo sobre algo, né? Sobre o conteúdo. Sobre o... Especialista mesmo Especialista naquilo. mesmo no assunto. Cara, pegou o Instagram, começou a publicar. E ele, cara, cresceu tanto o Instagram dele que hoje, a história do cara, pra você ter noção, velho, ele tava dando aula na academia, não tava conseguindo fazer grana, saiu, começou a vender brownie, começou a publicar os conteúdos, gravando com celular ruim lá, gravando do jeito que dava, e foi indo. Hoje é um dos caras mais reconhecidos no mercado, é um dos caras que mais tem audiência no mercado dele, e eu posso dizer que é um dos caras mais consistentes que eu conheço de produção de conteúdo, O cara não para, né? Velho, esse cara, por mais que ele não seja do nicho, ele esteja focado no nicho
de produzir De luta. conteúdo, e ele esteja focado no nicho paralelo de luta, cara, tu tem que entender o que esse cara faz, entendeu? E esse tipo de produto que pra mim, ele conecta pra caramba, Aham, sabe? sim. Esse é a grande sacada. Cara, outro cara que é fora do nicho do digital que a gente teve a oportunidade recentemente de poder você entrevistar aqui, né? Trocar um papo é o Paulo Roberto do Amor em Obras, né? Pô, pode crer, o Paulo Roberto aí é Não um tá cara... no meio do marketing, mas, cara, Ele não tá no meio aulas do de marketing. produção de conteúdo, tá? É como ser consistente, entendeu? O fato de você... O jeito que você fala, a energia que você passa ali no store, né? A facilidade que você tem ali em ver o conteúdo e publicar. Então, tipo, tem uma série de coisas ali que eu admiro pra caramba no Paulo. O Paulo é meu vizinho, tá? Deixa isso considerado, falar isso. E, cara, direto, assim, eu tô na minha casa, lá na minha varanda, e às vezes tô do nada escutando um cara gravando stories, assim, e eu chamei ele justamente por isso, cara. Porque eu falei, mano, toda hora esse cara tá produzindo conteúdo, eu não sabia quem era ele, né, não tinha visto o Instagram dele, e depois que eu vi, eu falei, caramba, velho, é justificado o porquê que esse cara tem tanto seguidor num nicho super Tá específico. do tamanho que tá, Porque né? o cara produz muito, cara. O cara tem sede, ele quer fazer acontecer, entendeu? Então, eu gostei disso pra caralho mesmo. De uma outra pessoa que eu achei do caralho na produção de conteúdo. Vamos pra um outro negócio aqui. Isso aqui, cara, foi um tema que gerou muita polêmica. Vamos ver. Muita polêmica. Eu sei que a Ixi, já gente tô tá até mostrando- vendo, hein? Eu sei que a gente tá falando mais do Dallas aqui, mas foi alguns... Não tinha como não colocar ele aqui, porque ele foram alguns temas bem polêmicos. Mas esse aqui foi um dos que mais teve discussão aqui na nossa comunidade, tanto no YouTube... Pô, e quanto lembrando no que podcast. é bem legal você deixar sua opinião aqui embaixo também, né? Porque a gente tá comentando, mas a gente quer saber o que você pensa também. Exatamente, cara. Ó, é esse aqui, ó. Porque a galera fala que shape, é só você treinar uma horinha. Treinar uma horinha pra você ter shape, amigão. Que shape você vai ter? Só se for de rolê de poço, caralho. Não tem como você botar um shape 1 hora treinando. Você tem que fazer dieta. Pra fazer dieta, você tem que cozinhar. Aí vamos lá, aeróbico, 45 minutos em jejum. Cozinhar. Pelo menos 3 horas vai embora. Então a gente já tá falando de 1 hora mais 3. Já foi 4 horas do teu dia. Aí mais o treino. Um treino decente, pelo menos 1 hora e meia ali. Cara, você consumiu 5 horas do teu dia. E aí? Aí eu vou te falar o seguinte. Você aí, tá do outro lado ouvindo isso, e você é shapeado e tal, é o melhor da academia, usa tudo que você tem de energia pra poder prosperar num curto espaço de tempo. Eu mudei minha vida em 2 anos. Então, tipo assim, mano, deixei meu shape de lado, deixei festa, deixei tudo de lado pra viver o trabalho. Só que eu conquistei tudo em 2 anos. Meus exames de saúde, por exemplo, eles não estão os melhores. Mas meu recado não é tipo assim, deixa a sua vida de lado e foda-se a saúde. Não é isso. Porque a galera fala que shape... Cara, eu acho que 4 horas por dia, não sei se é exagero num nível muito alto de... Então, cara, de tipo, fitness, né? eu concordo com o Dallas pra caralho, assim, tipo, eu fiz isso pra caramba, então cuidava pra caramba da minha saúde antes. Não tô falando que você tem que largar a sua saúde, mas eu cuidava demais da minha saúde, então treinava, teve época que eu jogava basquete ainda. Tipo, cara... Saudades dessa época, hein, cara? Porra, cara. Cara, eu fazia muita coisa mesmo. E, pô, era magrinho ali, tinha um peitoralzinho, ok e tal, mas, cara, sendo sincero, toda vez que eu terminava um treino e tal, fazer uma coisa assim, por mais que eu via um benefício ali e tal, saúde e tudo mais, cara, quando eu olhava pra questão financeira, tipo, pô, casa, não tendo condições ainda de fazer alguma coisa ali interessante pra mim, pra minha família, eu falava, cara, pô, será que isso é realmente muito importante nesse momento? Eu não tô querendo desconsiderar a musculação ou alguma coisa do tipo, o mundo fitness. Pra mim isso é vida. A questão é que você não precisa se dedicar como se você fosse subir um palco a todo momento, cara. É só você fazer um cardio ali, pelo menos, cara, fazer um cardio ali, fazer alguma coisinha que não vai tomar muito seu tempo pra que você consiga ter saúde. Se você só focar em trabalho, pô, cara, você não oxigena o cérebro, você não mexe seu corpo, cara, você não vai conseguir performar no trabalho. Tem um cara... Vai te prejudicar isso. Tem um cara, eu vi um podcast uma vez de um GM, você que não sabe o que é um GM, é um grande mestre em xadrez, que é um rapaz chamado Krikor Mekhtarian. Acho que é Krikor Mekhtarian. Eu conheci ele pessoalmente, Caraca. esse cara. Fui jogar, eu jogava xadrez, inclusive, né? Joguei xadrez lá nos regionais, lá em Ubatuba, e eu conheci esse cara. Ele é um dos caras que mais... Com hate maiores aqui do Brasil hoje. Eu não sei exatamente qual que é hoje, nem sei se ele tá tão grande hoje aqui no Brasil. Mas naquela época o cara era Mas diferente. naquela época ele era bem conhecido, né? Eu lembro que tava o Mequinho, se eu não me engano, algum outro jogador lá. E aí, cara, o mais legal foi que outro dia eu vi um podcast dele conversando, eu nem sei qual podcast que era, mas isso já faz tempo.
E eu vi ele falando que, tipo, cara, quando ele não fazia academia, quando ele não cuidava do corpo, quando ele não se dedicava, ele viu uma clara diferença na performance dele nos torneios. Então, tipo, Caraca. pô, basicamente um jogo de... Você tá num torneio de podcast? Torneio de podcast. Torneio de Pode xadrez? ter, nova Você tá num modalidade olímpica aí. Você tá num torneio de xadrez, cara, é você sentado numa cadeira 5 horas ali, cara. Entendeu? 3 horas ali. Fritando o cérebro. Meu, fritando o cérebro. Seguida, entendeu? Sem parar, sabe? Sem descanso. E quando o cara fala que ele cuida do corpo, ele performa bem, pô, não tem discussão, sabe? Pra mim nunca teve essa discussão. Então, pô, o mínimo que você tem que fazer, sabe? Faz um cardio, faz alguma coisa assim. Mas também, cara, não fica focado nessa porra, porque primeiro você tem que botar de grana no bolso, cara. Tem que botar grana no bolso, entendeu? Acho que é o ponto de toda a molecada, né? Quando começa ali na academia, já começa aquela sede de querer ser o melhor ali dentro da academia e, pô, até que ponto, né? Até Pois é. aquela questão do moleque querer virar jogador de futebol, a mesma coisa. Cara, e eu tenho uma coisa pra falar aqui pro Dallas, velho. Você tá assistindo isso aqui, Dallas, presta muita atenção. Você já falou mais do que uma vez, várias vezes, que você tinha o objetivo, né, de fazer grana e tudo mais. E eu admiro isso pra caralho em você, mano. Você fez, na minha visão, teve a visão certa. Eu lembro que você até disse que acompanhava o Caio Botura, essa galera das antigas. Sensacional. Tipo, pô, essa galera assim da musculação, eu acho top pra caralho. Só que você hoje já tem Porsche, já tem mansão, Já fez essa já tem parte. as coisas. Eu queria botar um desafio pra tu meter o shape aí. Pra você ficar, mano, top zero, pra você ficar o cara ali, o cara das mansão, o cara da Porsche, o cara do shape e completar esse quadro aí, mano. Porque eu queria muito ver o seu desenrolar. Ali numa A transformação, né? e, cara, fortalece teu YouTube, mano. Produz conteúdo lá pro YouTube, seja na musculação, e eu tenho certeza que tu é um cara que vai desenrolar pra cacete. Aí, Dallas, precisa colocar mais essa plaquinha aí na estante, né? Agora de bodybuilder também. Pois é, cara. Bodybuilder eu não digo, mas... Não, pelo já é menos vai ter um exagero, né? shape. É, pelo menos agora. Porque mansão, Porsche, tudo, escritório novo tem agora Cara, também. Deu uma certa repercussão esse escritório dele também, demorou Deu um um pouquinho. negócio de energia, não sei o que aconteceu lá, mas aconteceu algum problema que a empresa de energia não deu certo, sei lá. Ó, vamos pro próximo corte aqui. Eu entrava em masterminds e eu fazia fila de espera para lançamento. Tu tá a um lançamento de mudar tua vida. Porque eu não aparecia no Instagram. Eu fiz esse lançamento, a gente teve resultado, a gente investiu 130 mil, se eu não me engano, faturamos 1 milhão em 7 dias. E aí eu comecei a ter a demanda de pessoas no meu direct. Will, me ensina. Will, me ensina. Will, me ensina. Cara, o meu Instagram, eu postava quase nada, era só stories de tela preta. Eu tinha vergonha de aparecer. E aí eu comecei a fazer aquilo. E começou a ter gente querendo comprar meus produtos. Eu digo, cara, eu nem mostrei minha cara. É só uns stories em tela preta. Eu não tinha nada no meu feed. Comecei a vender consultorias, mentoriazinhas assim, baratíssimas, que eu basicamente o cara comprava, sei lá, 2 reuniões comigo, me perguntava o que queria, eu falava o que eu sabia responder. E aí isso começou a crescer. Começou cada vez mais por causa de um grande lançamento, as pessoas me procurar primeiro especialistas para serem lançados, cada vez maiores e com mais relevância e com mais potencial também. E ao mesmo tempo começou mais gente a procurar para aprender comigo. Eu comecei a aparecer. Aí eu pensei, cara, vou ter que botar a cara aqui um dia. E aí eu fiz uma coisa que eu recomendo muitas pessoas fazerem e para mim funcionou muito bem. Na época quando começou o Melhores Amigos, eu gravava uns stories, postava só nos Melhores Amigos. E sabe quem estava no Melhores Amigos? Ninguém. Mas era pra eu criar o hábito de falar na câmera. Isso é do caralho, velho. Uma coisa que eu queria deixar aqui também pra você, né? Tá vendo esse vídeo aqui do Will. Você acha que o mercado de lançamentos, ele acabou? Você acha, Vinícius? Acho que não. Cara, o mercado de lançamentos, assim, muita gente tem falado isso, que hoje em dia o lançador é aquele cara que bota uma grana em risco, né? Sem ter segurança ali de que no dia o cara vai vender. E fica aquele negócio frenético do tipo, tu coordenar um time ali para um lançamento é aquela coisa frenética e tudo tem que acontecer no time, e se não ajustar as coisas, o negócio não flui. E, cara, você ficar naquele negócio na expectativa de vender alguma coisa, né? Então, muita gente hoje, não vou dizer que tá condenando, mas tá batendo muito nesse cenário de lançamento. Então, a galera tá olhando muito mais tráfego direto ou produtos de baixo ticket ali como um canal viável. A gente trouxe algumas pessoas aqui para falar disso, e uma delas foi o Will, e uma das coisas que eu vejo é que dá sim para você fazer, ter resultados como esse que ele falou, de você investir 100 mil e ter 1 milhão de reais. É possível, mas você precisa ter muita visão ali em qual expert você vai selecionar, em qual oferta de fato você vai criar, né, e como você se segura, né, basicamente, né, porque muitos experts falam uma coisa, dão sua audiência, mostram os números, mas nem sempre aqueles números ali são verdade ou são, não vou dizer que são mentira, mas são
eles são lidos de uma maneira, eles têm que ser lidos de uma maneira clara, sabe? E às vezes se faz uma confusão nisso. Então, eu acho do caralho aqui o que o Will falou. Principalmente também uma outra coisa que acho que as pessoas nunca pensaram nisso, mas quando você investe, por exemplo, no Mastermind, um canal de aquisição de clientes, cara, é um Mastermind. Então as pessoas pensam às vezes que você tá gastando ali 10, 20, 30, 50 mil reais no negócio, você tá se conectando só pra você aprender, fazer alguma coisa. Não, cara, pra você fazer negócio. Então, tipo, isso é um insight que eu gostei pra caralho do Will, porque é um moleque novo pra caramba que começou a usar Mastermind para formato de aquisição de clientes, entendeu? E selecionar melhor ainda seus clientes para conseguir fazer lançamentos menores e assim por diante. Cara, Então, antes do podcast, você chegou a ter clientes conquistados em eventos, masterminds, assim? Pra caramba, velho. A maior parte das pessoas... Conectou bastante? A melhor parte das pessoas que eu de fato fiz alguma coisa, né? Seja infoproduto, alguma coisa nesse sentido assim... vieram a partir de eventos presenciais. Até convidados mesmo que chegou aqui, né? A maior parte foram... não, convidados não. Convidados não rolou ninguém? De eventos, você disse? Assim, tipo, você conheceu no Mastermind, conheceu num evento? Teve algumas pessoas, não vou saber dizer todas agora, porque são muitas pessoas que vieram, mas teve muitas pessoas que vieram ali que eu já conhecia presencialmente de eventos, teve algumas pessoas que eu conheci que vieram de Mastermind. Teve algumas pessoas que eu vi que vieram, tipo, de amigos de Mastermind. Então, por exemplo... Amigo da amigo? Eu tinha um amigo que tava no Mastermind e aí ele me trouxe essa pessoa pra cá. Então, isso acontece pra caramba também. Vamos pro próximo aqui, que hoje, pra gente não passar muito nosso tempo... Pô, verdade boa, hein? Aqui, ó. Esse aqui é um maravilhoso. Cara lindo demais. Esse tá criativo é um negócio que dá muito certo. Tem criativo que vende bem, tem criativo que não vende. Quanto mais você testar criativo, mais você vai ganhar dinheiro. Isso vem de onde? Quanto mais no começo do funil você faz a modificação, mais resultado dá. Então, qual que é o começo do funil? É o criativo. Tá, mas de onde vem isso? Os caras é a mesma coisa. Quanto mais no começo da carta, na headline, ou então no envelope da carta, você tem que fazer o teste ali. Teste headline, teste do envelope. E de onde que vem isso também? Lá da época, o pessoal vendia porta a porta. Que lá, você lê o livro desses caras e eles falam. A primeira frase que você fala quando a pessoa abre a porta é o mais importante. A maior parte dos copywriters que estão aí hoje, né, ou as pessoas que rodam algum infoproduto, elas não tiveram a base de caras que estão no mercado há muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui vídeo retrata justamente isso, cara. O Gabriel Fonseca, inclusive, um grande abraço para você, meu, que ele também é um dos sócios aqui hoje do podcast. Basicamente, cara, ele fala aqui nesse vídeo que a grande virada de chave mesmo, né, de qualquer operação, isso eu acho que hoje cada vez é mais isso, que a grande virada de chave de fato são os criativos, né? Hoje em dia tu cria uma campanha, cara, bota lá um advantage, entendeu? Um criativo... Geralzão. Um criativo... Hoje em dia só público aberto, basicamente, né? Você roda público aberto, você bota um criativo dinâmico lá no negócio, velho, a campanha faz tudo sozinha. Você não tem por onde, né? Só a questão de UTM ali, de repente fazer um negocinho. Você acha que o gestor de tráfego tá morrendo? Tá morrendo, cara, tá morrendo, com certeza, sim. Com certeza. Ele vai ser gestor de... Tipo, acho que o gestor de tráfego ele vai ser tipo meio que um gestor comercial, digamos assim, né? Ele vai estar ali se preocupando muito mais com a oferta que ele vai colocar no criativo. E a estratégia em si. E a estratégia em si do que necessariamente campanha ou botão, uma coisa assim, né? Vão ter crianças de 13, 14 anos que vão estar fazendo trabalhos mais eficientes do que agências que têm os melhores gestores de tráfego hoje do Brasil, entendeu? A minha visão é essa. Vão ter crianças que vão conseguir tocar a mesma quantidade de performance nesse nível, assim. Eu digo isso em tráfego, tá? Eu digo isso em performance, de fato, do gerenciador. Então, às vezes, o controle vai estar muito mais nos criativos. Mas aqui, isso que o Gabriel fala é justamente o pilar, né? O criativo hoje está se tornando muito mais forte. Você vê, por exemplo, a galera rodando direct response lá para os Estados Unidos. Cara, os caras fazem teste de 20, 30 criativos por dia, cara. Isso é surreal. Isso é surreal, cara. Então, tipo, hoje, se você não tá fazendo muito teste criativo, tu vai ficar para trás, cara. Isso que é o grande pilar. E o outro pilar aqui, que é o que eu tava comentando, tipo, isso aqui vem lá de trás, entendeu? Quanto mais, exatamente isso que o Gabriel falou, quanto mais no topo, né? Quanto mais no começo do funil, maior vai ser o impacto lá no fundo. Então, se você consegue ter um criativo que vende pra cacete, sabe? Um criativo muito bom, o impacto desse no funil, tipo, pô, até na recuperação vai ser avassalador. Então, tipo,
tenta sempre trabalhar, testar o máximo de criativo possível, seja você gestor de tráfego para negócio local, cara, eu sei Qualquer que vende nicho. qualquer coisa, entendeu? Qualquer Se coisa. testavam até por cartas, porque você não vai testar ali na meta, né? Pois é, cara, tem que testar, velho. Vou separar aqui algumas perguntas, ô Vini, rapidão. Vamos ver aqui. Alguém aqui mandou algumas perguntas aqui. Pô, velho, olha só isso, cara. Mandaram uma perguntinha aqui. Mandaram algumas perguntas, vou responder algumas. Abre aí no... Abre lá no Instagram Isso, aqui. abre aí no Instagram. É isso aí. Tem pergunta pra caramba aqui. Vou começar respondendo uma aqui, cara. Uma aqui boa. Deixa eu ver. Ó, rapidinho. Teve algum convidado que você se arrependeu de ter chamado? Cara, assim, arrepender, não tem um convidado que eu me arrependi. Mas porque todos eu aprendi com eles, assim. Seja, às vezes a pessoa veio... só pra deixar claro, né? Qual que é o cenário, assim, de... Não teve convidados que eu me arrependi, mas teve convidados que eu não gostei, entendeu? E eu não gostar faz parte do processo, então eu aprendi alguma coisa. Então tiveram pessoas que vieram, né, gravaram, cagaram pra gente, de certa forma, assim, e foda-se, sabe? Tipo, é como se fosse só mais um. Veio aqui só produzir o conteúdo. Produzir o conteúdo ali pra rede social dele e beijo-abraço, sabe? Entendeu? A gente tentou fazer uma collab, tentou fazer alguma coisa, tá? A pessoa não se manifestou e tá tudo bem. E também tem outro perfil ali de pessoas que a gente achava, botava confiança e não era uma pessoa de confiança, entendeu? Basicamente isso. Então foram esses dois perfis assim de pessoas. E pessoas que eu acho que eram boas, queriam fazer, queriam vir, participaram, foi legal, se mostraram interessadas, mas é aquela coisa, né? Não, como é que eu posso dizer? Não eram muito bem comunicativas, digamos assim. Então, muita dificuldade ali de falar. E aí acabou engessando um pouquinho mais o episódio. Mas dessas pessoas, cara, eu só tiro experiência. Então, de olhar com os outros olhos as pessoas que sentam aqui, pra ter mais cuidado com quem realmente são as pessoas. Também ter um pouquinho mais de jogo de cintura com as pessoas que não são tão comunicativas. E também, cara, pressionar um pouquinho mais pra mostrar que aqui é palco somente de quem realmente tá interessado. Então, hoje, se a pessoa não quiser vir, eu não quero pessoas aqui na PMax que elas estejam vindo aqui Forçadas. somente pra fazer um conteúdinho no Instagram dela, pra ter um negocinho ali. Não, o nosso objetivo aqui, cara, é criar uma comunidade de participantes. Uma comunidade de gente que vai vir aqui e, cara, falar uma coisa nova que tá acontecendo ou trazer insights. Então, a gente não tá aqui simplesmente pra... Pô, não, vou ter lá um monte de corte no meu Instagram e beijo-abraço, né? Não vou falar deles, não vou fazer nada e tal. Então isso pra gente ficou claro, a gente divide muito bem agora quem são as pessoas que realmente estão interessadas e as pessoas que não são interessadas. Isso pra gente é o maior divisor de águas, entendeu? Inclusive você que perguntou essa pergunta, fiquei muito feliz de ter perguntado isso, que você é uma pessoa que eu gosto muito e quero ver você aqui de novo na PMax. Cara, separei uma das perguntas aqui também. Uma pergunta um pouco... Eu acredito que não tenha acontecido isso, mas você já tomou bolo de algum convidado? Alguém falou que vinha, chegou aqui e não apareceu? Cara, pra caramba. Pô, sério? Mas isso não foi numa situação ruim, digamos assim. Teve algumas pessoas que já vieram aqui e eu também, na hora, por exemplo, a gente não conseguiu gravar. Aconteceu isso acho que umas 2 vezes. Putz. Do tipo, a gente também deu bolo na pessoa, isso já aconteceu. E também já aconteceu da gente chegar no dia e o cara falar, cara, não vou conseguir Aconteceu sei tal lá, coisa. aconteceu tal coisa Pessoal, no avião, às vezes. aconteceu um negócio e tal. Então aconteceu sim. E também pessoas que, assim, tipo, agora, tipo, bolo do tipo, olha, eu não vou ir, assim, tipo, de... Não quero ir, No sabe? seco? Não aconteceu. Na verdade, a comunidade é sempre forte, velho. Então, como a gente tava na Vila Olímpia, muitas pessoas até teve momentos que a gente tava precisando de alguém ali pra gravar, porque uma pessoa, tipo, não conseguiu vir, assim, mas rapidamente liguei pra uma pessoa que já descolou outra pessoa rápido. Então, isso pra gente foi muito legal aí, entendeu? Então... Acontece, né? Não tem jeito. Acontece, cara, não tem jeito. Pra você ter noção, hoje é um gargalo do caramba a gente organizar toda a nossa agência, entendeu? Toda a agenda do podcast. Então, isso que é um grande porém aí do projeto. Isso, ainda mais agora que a gente tá pensando em expandir isso, né? Pra ter mais gravações diárias. Aí o negócio vai ficar mais treta ainda, mas
a gente tá disposto aqui Aí a chance de abraçar. acontecer algum bolo vai aumentar, né? Pra caramba. Bora pro próximo. Você já censurou algum episódio por medo de cancelamento, cara? Não censurei um episódio, mas Ficou com posso medo? dizer... Não. Como hoje a gente faz um episódio gravado, hoje os nossos episódios são gravados, a gente sempre fala pro convidado quando ele vem, olha, fala pra gente aqui se tem alguma coisa que você não quer falar no assunto, entendeu? Se você tem alguma coisa. Quando a gente vai fazer um ao vivo, a pessoa ela já tem ciência disso de uma forma muito mais clara, então ela já se previne mais na comunicação. Já se policia. Agora, quando é gravado, entendeu? Eu falo assim, cara, fica tranquilo. Ó, se você falar alguma coisa que você não quer, só me avisa que a gente corta depois, tá tudo bem? Porque às vezes tem uma coisa em outro que é muito sensível e a pessoa realmente às vezes fala o nome de uma pessoa. Então, já aconteceu aqui da pessoa falar nome de ex-chefe, ou já aconteceu, tipo, de tipo, sei lá, como é que eu posso dizer assim? Tipo, da pessoa falar de uma coisa ali, de uma pessoa que não tava, digamos assim, tava meio que insinuando um crime, que uma pessoa cometeu um crime, aí tipo, pô, fica aquele cenário ali, aquela coisa toda. Então, não, tira isso aqui porque eu acho que não ficou legal. Mas é isso que eu vejo que já aconteceu assim. Teve mais pergunta aí? Cara, teve mais algumas. Quantas a gente tem tempo ainda? Vamos mais algumas aí, só pra não tomar muito mais tempo, que já tomou Tá. bastante. Já teve algum episódio que flopou e você acha que merecia realmente tá no hype? Cara, já. Teve episódios que eu aprendi pra caramba, episódios que eu gostei muito. Não vou dizer flopou, cara, porque como a gente tá no começo, de fato, do podcast, mesmo que a gente tenha poucas views, ainda assim são episódios que estão lá, a gente vai aproveitar esse conteúdo. Então, um conteúdo ali, um podcast que a gente gera, cara, a gente vai produzir corte pra caramba. Esses cortes vão ser postados durante muito tempo. Sempre vale a pena. Então, cara, por mais que a gente não tenha o conteúdo ali principal, ele não tenha muita visualização, os cortes daquilo em cadeia, digamos assim, a gente postando continuamente e aproveitando aquele material e replicando aquele material, a gente acaba aproveitando todo o conteúdo, né? A maneira mais eficiente que a gente achou de aproveitar os conteúdos do podcast foi realmente fazer, vale a pena. Mas já tiveram sim, cara, podcasts que, sendo sincero, é um conceito muito interessante. A maioria das pessoas acham que os interesses próprios, individuais, são os mesmos das pessoas, mas não. Então, eu tinha muito interesse em um assunto, só que quando eu falei, pô, caralho, que assunto do caralho, e eu fiquei assim, preso assim no conteúdo, falei, caralho, que coisa do caralho, mano. Nossa, adorei o que essa pessoa disse, veio aqui e gravou. Só que chegou lá e as pessoas não tinham interesse em assistir, mas eu tinha pra caralho. Então tem muito isso, né? Você não pode nunca, quando você estiver fazendo uma campanha de marketing, produzindo conteúdo, pensar nos teus interesses. Você tem que sempre pensar no interesse da audiência, que ainda não é o que a gente tá buscando mais fazer aqui hoje. Vamos pra Relevância em si, né? Cara, tem uma pergunta aqui que é bem pessoal pra você. Manda bala. Já pensou em largar tudo? Da PMax? Da PMax, do podcast? Não, cara, a PMax hoje é o meu projeto principal. Inclusive, eu parei de rodar muitos produtos, parei de rodar, desfiz muitos projetos simplesmente pra focar nisso aqui, porque além do mais, além de ter me achado nesse negócio aqui, eu me considero um cientista dos bastidores, cara. Eu me considero como um cara que senta numa conversa, entende profundamente o assunto ou aquilo que aquela pessoa faz e extraio daquilo ali alguma coisa. E daquilo ali, cara, eu compartilho com as pessoas, mostro para as pessoas. Eu gosto pra caramba de falar isso, né? Eu nunca fui aquela pessoa, quando você estava numa conversa, por exemplo, do tipo, pega aquelas informações e reserva pra você. A minha esposa fala muito isso, né? Que eu falo muito. Então, às vezes, eu tô muito empolgado com uma coisa super nova, eu vou lá e falo pras pessoas. Eu não me importo com isso, cara. Ainda mais se no host podcast, acho que esse é o meu dever. Então, esse que é o meu papel. Então, muito pelo contrário, cara. Muito pelo contrário. Cara, tem outra aqui. Se você já entrevistou alguém, já convidou alguém somente pelo network. Só pra conquistar aquele network. Especialmente pelo network, não, mas isso em decorrência, sim. Então, tipo... Acabou rolando. Acabou rolando. Então, tipo, conheci uma pessoa, que aí a pessoa veio gravamos, aí depois acabei tendo acesso ali às pessoas e isso foi do caramba. Mas nunca, não vou trazer esse cara só pra eu ganhar o network dele, não. Normalmente é porque aí eu tô desprezando a audiência do episódio, né? Então, pra mim, as pessoas que de fato vão assistir um episódio, elas que são o projeto, né? Não sou eu.
Então eu me coloco dessa forma. Pra mim, as pessoas que estão assistindo a câmera são os mais importantes. Certo. Qual convidado você já sonhou em trazer? Qual que é o seu sonho aí de estar entrevistando? Cara, tem uma pessoa que eu gostaria, eu já falei isso até nos stories, uma pessoa que eu gostaria muito de trazer. Quero ainda trazer, acho que dá pra eu trazer. E só acho que preciso amadurecer um pouquinho mais ali pra eu perguntar algumas coisas bem específicas, que é o Décio Fábio de Oliveira Júnior, cara. Uma das pessoas que mais me inspira hoje em informação, em conhecimento. Então, eu já li o livro dele, que é o Sem Limites, né, do Décio. Também já li o Ema, Cada Um no Seu Quadrado. Já vi muito conteúdo dele. Esse é uma pessoa que eu me inspiro pra caramba. E aprendo muito todo dia, então é uma pessoa que eu realmente gostaria de trazer aqui. Legal, cara. Eu quero terminar com uma pergunta minha. Manda bala. Se esse fosse o seu último episódio, cara, o que você falaria? Fica a reflexão, hein? Cara, se esse fosse o meu último episódio, cara... a única coisa que eu gostaria de dizer é que... Tira a capa, assim, do seu rosto, cara. Tipo, tira a máscara do seu rosto, né? Tipo, eu me vi muito nessa situação de, tipo, tá fazendo as coisas muito mais pelo embalo das coisas do que sendo a essência do Wilgner mesmo. Perdi isso em alguns momentos e me arrependo pra caramba. Foque mais nas coisas que realmente você vê valor, né? As pessoas colocam valor demais nas coisas, né? Tipo, nos seus olhos, sabe? Só que às vezes a única coisa que você quer é uma coisa simples. Então, tipo, as pessoas falam, não, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ser isso, você tem que agir assim. Só que na verdade, cara, tem que olhar aquilo que você realmente quer de acordo de onde, levando em consideração de onde você veio. Entendeu? Eu tinha uma visão que eu queria estar num lugar, cara. Aí eu parei e refleti e falei, cara, aquele lugar é realmente onde eu gostaria de estar? Ou se, cara, construíram aquela imagem, entendeu? Ou eu fui construindo, né? Então, tipo, acho que esse é um principal ponto aí, cara. Porque a maior parte das pessoas que estão hoje na internet, no digital ali, elas sonham demais com uma posição, mas não consideram o desgaste, toda a situação que envolve você estar naquela situação que muitas vezes, para muitas pessoas, é ruim. E também, né, você acaba achando que o palco é uma coisa quando na verdade não é. Então, você está indo para um caminho diferente. Se eu pudesse ser o mais direto possível, cara, seja totalmente transparente com você, com a sua vida, com as suas contas, coloca isso aí na ponta do seu lápis, tipo, leva tudo isso em consideração, leva muito em consideração a tua parceira, a tua esposa, cara. Isso é tipo uma coisa que ninguém fala, mas pra mim, assim, velho, bota a tua mulher, tua esposa, teu parceiro, mano, pra fazer as coisas junto com você, cara. De verdade. Falar sobre estratégia de marketing, estratégia de campanha, sobre copy e tudo mais, isso tudo é simples, cara. Mas nenhum copywriter hoje eu vejo que fala muito sobre como ele lidar com o relacionamento dele, entendeu? Sendo que na prática mesmo, na nossa vida, boa parte da nossa vida é o nosso relacionamento. É a pessoa que tá do nosso lado, sabe? Então, cara, olha mais pra essas coisas. Não é... Se você produz conteúdo sobre marketing, cara, por exemplo... Você vai ir muito mais longe quando você colocar essas coisas do teu cotidiano na tua vida, seus pensamentos do teu cotidiano na tua rede social, inclusive. Uma coisa que eu deixei de fazer, entendeu? Eu achava que marketing era só uma coisa. Só que não, cara. Quando eu envolvo mais a minha família, quando eu envolvo mais o meu filho, você vê que os conteúdos que mais engajam quando eu posto um conteúdo é quando eu tô falando alguma coisa sobre a minha mulher. Alguma coisa sobre a minha mulher, sobre meu filho, alguma coisa que eu aprendi. Algo assim. Genuíno, né? Genuíno, cara. Então... É isso que eu falaria para as pessoas se eu pudesse aconselhá-las. E se esse fosse meu último episódio, cara, eu simplesmente diria que foi muito bom enquanto durou. Agradeci demais as pessoas que fizeram parte. E isso aqui não é o último episódio, mas, cara, é só o começo, entendeu? É só o começo de um grande negócio que tá por vir aí. Fica ligado, hein, galera. Cara, chegamos aqui ao final. Obrigado aqui pela tua participação aqui. Valeu também, Vinícius. Dos bastidores pro mundo, cara. Velho, se você ficou até aqui, a gente basicamente fez uma resenha, né? Trocando essa ideia, falando algumas coisas. Comeu amendoim. Obrigado aqui pela tua participação. Se você gostou desse conteúdo de alguma forma, vou deixar aqui
um like, deixa aqui um like pra gente, pra fortalecer esse canal aqui maravilhoso que a gente tá crescendo com dificuldade ali, aos pouquinhos, monetizamos o canal. Mas, cara, por favor, dá uma curtidazinha aí que eu tenho certeza que vai ajudar pra caramba. Também deixa aqui um comentário se você acha que faltou falar de alguma coisa aqui nesse episódio neutro. E também compartilha com alguma pessoa ali próxima para que você mostre pra gente também que você tá vendo a gente no começo, tá pegando a gente na semente, né? Porque lá atrás, lá na frente, quando tiver muito grande, estouradão, tal, não sei o quê, 300 episódios publicados, tal, quando a gente tiver nesse nível, vão ter as pessoas que estavam no começo e a gente vai olhar essas pessoas que estavam no começo com outro olhar. Então aproveita agora, dá uma curtidinha agora, comenta aqui pra você registrar teu nome aqui nos comentários, ó, top demais pra gente levar isso em consideração lá na frente. Demorou? Então curte, comenta, compartilha. Segue também o meu Instagram lá, o Bilgner Marcelo. Segue também o Instagram da PMax e o seu Instagram também, Vinícius. ViniciusXavier.pro. Tá aqui embaixo. O editor vai colocar. Isso aí. É isso aí, gente. Até um próximo episódio. Tamo junto e fiquem com Deus. Falou.